a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Hoje eu vou falar com vocês sobre overclock de processador non-K. São aqueles processadores que não têm um multiplicador destravado, mas sim, é perfeitamente possível fazer overclock também nesses processadores e assim trazer mais desempenho para benchmarks, por exemplo, ou até mesmo jogos. Especialmente quando falamos em jogos CPU balde, que são aqueles jogos mais exigentes para o processador, ou quando o seu CPU está sendo limitador dentro do seu sistema. Nesse vídeo eu vou usar o CPU Intel Core i3 6100 da arquitetura Skylake e a placa-mãe Asus Z170M Plus BR, que segue o mesmo layout da versão internacional, porém é montada no Brasil, em Manaus, então recebe a terminologia BR. Apesar de ter o melhor chipset desse segmento, o Z170, a placa é bem simples, ela segue o formato microTX, não há LEDs ou botões on-board, porém tem USB tipo C reversível, USB 3.0 e conexão M.2 de 32 gigabits por segundo. Ela tem o diferencial de ser uma das Z170 mais baratas que nós temos disponíveis no mercado. É óbvio que existem placas para Skylake mais baratas, com chipsets inferiores, por exemplo, B150, H110, porém, quando nós falamos em overclock, então é necessário que você utilize uma Z170, até porque a BIOS não oficial que nós vamos usar para poder fazer o overclock no CPU bloqueado é para a placa-mãe Z170. Claro que também essa não é a situação ideal, você usar uma Z170 com um i3 ainda mais bloqueado, mas fica aqui apenas a título de curiosidade essa combinação, ok? Então o primeiro passo desse vídeo é obter a BIOS não oficial para essa placa, para que a gente possa fazer o overclock nesse CPU. E aqui eu tive o primeiro empecilho. Lá no site overclock.guide, onde há a lista de BIOS para várias placas-mãe, só constava a versão para Z170M Plus Internacional, e através do EZ-Flashing 3 eu não consegui fazer o update da BIOS, pois a BIOS entende que trata-se de uma placa-mãe diferente. Então eu fiz o procedimento um tanto quanto arriscado, que é a atualização manual da BIOS, utilizando dois softwares e linha de comando, o F2 versão 0.21.5 para abrir o arquivo CAP e exportá-lo em formato ROM, e o Flash Programming Tool para efetivamente fazer a gravação da nova BIOS. O processo foi bem sucedido e eu consegui gravar a BIOS 8001 da Z170M Plus, agora não mais BR, apenas M Plus versão internacional. Já na nova BIOS eu configurei o BCLK para 120 MHz, setando assim o i3 6100 a 4.44 GHz. Alterei manualmente a tensão dos núcleos para 1.36 volts e mantive o clock da memória levemente acima dos 2133 MHz. O interessante da plataforma Skylake é que o BCLK do processador é separado dos demais barramentos. Então você consegue aumentar o BCLK aqui, no meu caso, para 120 MHz, independente do PCI Express, independente do DMI, porque esse é um fator que limita a performance quando nós falamos em overclock via BCLK nas gerações anteriores, ok? Eu quero ressaltar que essa é uma BIOS não oficial, não há suporte para ela e eu encontrei alguns pequenos bugs nela. Por exemplo, a GPU integrada do processador não funciona, assim como os 6 states, que são os estados de energia, e Speed Step também não funciona, e o uso da instrução AVX ficou prejudicado quando você roda um teste que usa o AVX, ok? Testando inicialmente no Cinebench 11.5, o CPU se mostrou estável nesse clock, porém eu percebi também um problema na exibição da temperatura do processador, que com certeza está mais alta devido à alteração da tensão. Por isso que é importante usar um bom cooler e evitar o cooler box nessas situações. Enfim, vamos aos testes de desempenho. Inicialmente em jogos eu vou usar 4 placas de vídeo, GTX 1060 Founders Edition 6 GB, RX 480 referência 8 GB, RX 460 de 4 GB da XFX e GTX 1050 Ti de 4 GB da Zotac, com o i3 em estoque em overclock para ver qual é o ganho de desempenho. Ao final eu vou mostrar alguns gráficos em benchmarks desse CPU. Inicialmente, comparando o desempenho com a GTX 1060 e a RX 480, vemos que houve um salto de desempenho significativo na performance, especialmente no teste com a 1060 na mínima, 37% de diferença, enquanto que a mínima com a 480 subiu 19%.
Olhando para o gráfico de frame time da 1060 no GTA V, vemos que o começo do teste, que é a parte do jato, há pouca variação e os testes ficam ali bem parecidos. Porém, quando a gente vai para a parte onde mostra o teste na rua com os veículos e as pessoas, ou seja, aumenta-se a física, então o overclock faz diferença e mantém o menor tempo do frame e com mais estabilidade, ou seja, mais desempenho, mais FPS. Isso acontece pois ao subir o clock do processador ganha-se performance por núcleo e performance geral do CPU, e isso é mais sentido em jogos exigentes para o CPU como GTA V e Crysis 3. Já em jogos como The Witcher 3 o ganho de desempenho é nulo, todos os resultados permanecem em empate técnico por não ser um jogo CPU bound. Olhando para os testes com a GTX 1050 Ti e RX 460, ambas de 4 GB, vemos que o ganho percentual foi menor em relação a 1060 e 480. Isso porque há uma desproporção maior em performance desse processador com essas placas. Em outras palavras, o gargalo é menor. Então o CPU já consegue entregar um bom desempenho. Existe sim a diferença quando a gente faz overclock, por exemplo, na 1050 Ti no GTA V, porém não são em todas as situações, ok? Confira agora os gráficos em benchmarks desse CPU. Certamente vocês vão me perguntar, e aí Lucas, vale a pena fazer overclock nesse CPU? Vale a pena fazer esse update de BIOS na minha placa-mãe Z170? Independente se é ASUS, tem para MSI, Gigabyte, ASRock, enfim. Eu diria que não, a não ser que você se sinta confortável para fazer isso, que você conheça a sua plataforma, que você saiba fazer overclock, porque o overclock tem os seus riscos. A atualização de BIOS, aqui no meu caso, por exemplo, a atualização manual, tem os seus riscos, você pode danificar o seu hardware permanentemente, ok? Então, eu diria que se você tem esse conhecimento e você quer fazer, quer explorar, é algo legal, vocês viram que dá um desempenho interessante e você pode extrair mais performance do seu processador. Eu fiz aqui apenas para a gente ver o que iria acontecer a título de curiosidade, ok? Então eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, avalie o vídeo, de preferência positivamente, compartilhe com seus amigos e tenha um excelente ano novo. Nos vemos em breve em 2017 aqui no canal PPeraio Hardware. Até mais!